Existe o búfalo inteligente e existe o búfalo retardado. Em novembro de 2015, durante um jogo de basquete em Oklahoma City, Rumble the Buffalo, mascote da equipe de Oklahoma City Thunder, pediu a um policial para dançar na quadra da Chesapeake Energy Arena. A princípio, sem se importar com as artimanhas do mascote, o policial não deixou que o incomodassem muito antes que ele começasse a dançar a música. Não é todo dia que você vê um policial fazendo uma dança selvagem com um búfalo. O que pode fazer um fã ficar louco de raiva? Jogando refrigerante em sua camisa, sua equipe perdendo o jogo ou tendo sua namorada roubada? Temos a resposta. Na América, o show vem em primeiro lugar. A NBA provou isso mais uma vez em um jogo entre o Chicago Bulls e o Boston Celtics. A NBA surpreendeu novamente. Não na quadra, mas desta vez nas arquibancadas. Antes de retomar o quarto trimestre, a mascote do Chicago Bulls se dirigiu para as arquibancadas para causar estragos. Enquanto a câmera do beijo varria o público, um casal apareceu na tela gigante do auditório. A mulher então tenta mostrá-la para o namorado, que está um pouco ocupado na hora, numa conversa ao telefone. Então não há tempo para o beijo. Sua ligação parecia tão importante que ele nem hesitou em recusar o beijo de sua namorada. Isso não escapou aos olhos do nosso mascote, que rapidamente aproveitou a oportunidade para ir resgatar esta pobre mulher. Depois de dar um tapa no torcedor dos Celtics, o mascote do Chicago Bulls sai silenciosamente, com a mulher nos braços. Isso obviamente irritou o homem, e ele não conseguiu esconder seu descontentamento na frente das câmeras. E para piorar a situação, o jogo terminou com o Boston inclinado para o Chicago. Este homem corajoso perdeu tudo naquela noite. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. O ex-gerente do Los Angeles Dodgers, Tommy Lasorda, ganhou reputação ao longo de sua carreira por ter uma personalidade ardente, uma natureza quente e um pouco combativa. Embora isso tenha sido muitas vezes um forte motivador para a sua equipe, também tem sido a causa de muitos acidentes, como brigas, rixas e altercações. A que você verá hoje é de longe a mais ridícula, mas também a mais hilariante de todas, pois entrou em uma briga com o mascote dos Dodgers naquele dia. Em 28 de agosto de 1988, enquanto os Dodgers enfrentavam os Phillies no estádio dos veteranos, o mascote Phillie Phanatic não parava de zombar da Lasorda. Primeiro, ele pegou sua motocicleta emprestada e a montou em volta do campo. Depois, ele pegou o manequim com o rosto de Lasorda e se divertiu com ele, o que o enfureceu ainda mais. A certa altura, enquanto Phillie caminhava em direção a Lasorda, Lasorda se virou e correu em direção do mascote. Seguiu-se uma luta e Lasorda conseguiu agarrar o boneco, com o qual ele atingiu Phillie Phanatic várias vezes. Não foi a primeira vez que Lasorda teve uma altercação com o mascote. Durante um jogo contra a Exposição de Montreal, Lasorda começou a gritar com os árbitros porque a mascote da Exposição, Yuppie, estava dançando e zombando dele dos jogadores durante a maior parte dos 2 turnos. Lasorda ficou tão irritado que teve que ejetar Yuppie do campo. Isso é o que chamamos de estar no limite. O famoso mascote de Atlanta, Harry o Falcão, está longe de ter um belo bico. Como durante um jogo de basquete, o mascote que estava nas arquibancadas durante a corrida de beijos de câmara quase engoliu a cabeça de um fã enquanto tentava beijá-la. Sorte que ela ainda está viva. Durante o jogo de hóquei de campo infantil, Might So Nice, Gritty, o mascote dos Philadelphia Flyers da Liga Nacional de Hóquei, foi atacado por uma criança. As coisas se descontrolaram quando Gritty jogou a luva do garoto na multidão, o que foi o suficiente para provocar o garoto e ele começar a bater repetidamente em Gritty com seu bastão. O anunciante do jogo pediu então que o mascote tomasse cuidado e parasse imediatamente, aos gritos dos fãs divertidos. Cerca de 1 minuto após o ataque, Gritty foi capaz de tirar o bastão da mão do atacante e içá-lo sobre seu ombro. Segundo a revista esportiva americana Sports Illustrated, o garoto passou o resto do jogo no vestiário. Durante um timeout em um jogo de basquete dos Utah Jazz, o mascote decidiu se aproximar do árbitro, que parecia um pouco tenso, desafiando-o a dançar. No início, o árbitro permaneceu indiferente e imperturbável, mas o que ele fez a seguir surpreendeu a todos. Na sequência, o urso Utah Jazz começou a dançar o famoso sucesso Gangnam Style de Psy. Quando não obteve nenhuma reação do árbitro, ele desistiu e foi embora. Mas, assim que virou as costas, o árbitro imediatamente começou a correr atrás dele, tirou sua camisa e dançou a épica dança do cavalo. Ninguém no campo jamais havia visto tal cena.
bastante habituada às quadras de basquete, a mascote dos Denver Nuggets do NBA se juntou ao jogo entre jovens jogadores e mascotes durante o intervalo de um jogo da NFL. Rocky, a mascote dos Denver Nuggets da NBA, pisou na pele de um jogador de futebol durante o intervalo de um jogo. Mas Rocky havia evidentemente esquecido que as brincadeiras no chão podem ser diferentes daquelas no gramado. Desta vez, Rocky deixou sua marca ao quebrar os sonhos de uma criança convidada a jogar no gramado durante o intervalo de um jogo de pré-temporada da NFL entre os Denver Broncos e os Arizona Cardinals. Durante seu jogo até o punho, a mascote não hesitou em atacar o garotinho de forma violenta e provocá-lo, olhando bem nos olhos. É claro, sem arrependimentos para o leão, que celebrou seu gesto defensivo com uma pequena dança de vitória no estilo ninja. Esta não é a primeira vez que um mascote tem sido violento e vicioso com jovens em um campo da NFL. Alguns até se perguntam se Rocky é a reencarnação do mascote de Indianapolis Colts, bem conhecido por suas lendárias táticas e gestos brutais para com os outros jogadores. Nesta sequência, o mascote Memphis Grizzlies, que obviamente não estava em seu estado normal, decidiu subir a escada e depois pular sobre o mascote Spurs, deitado sobre uma mesa. Ao pousar, o Grizzly quebrou a mesa e provavelmente o coiote do Spurs também. Você conhece o filme americano Black Hawk Down, lançado em 2011? Bem, aqui está uma nova versão com um falcão vermelho. E desta vez, não é um filme de guerra, mas uma pura comédia. Durante um jogo de basquete, o mascote dos Hawks caiu de uma parede baixa para outra, o que causou um golpe muito doloroso em suas partes privadas. Não saber pousar é um verdadeiro deleite para um pássaro. Enquanto se esticava para se preparar para um jogo de beisebol, Orbit, a pequena mascote alienígena do Houston Astros da liga principal de beisebol, entrou em um jogo de esconde-esconde com José Iglesias, um dos jogadores. Vendo que o mascote estava impedindo-os de se concentrar, outro jogador se aproximou de Orbit para dizer-lhe que parasse com suas manhas. Não querendo deixar de ser engraçado, o jogador, muito irritado, empurrou o mascote e o mandou para as rosas. Bem, para os arbustos, para ser mais preciso. Nesta sequência, o mascote do Houston Rockets, Clutch, esbofetou um fã dos Spurs no meio de um jogo, e desta vez foi uma verdadeira bofetada na cara. As imagens são deliciosas de se ver. Mascotes comendo jogadores e líderes de torcida? Isto é completamente normal nos Estados Unidos. Há algum tempo, uma nova tendência vem aparecendo nos campos esportivos americanos. Mascotes engolindo jogadores, líderes de torcida ou até mesmo trabalhadores de segurança ou manutenção. O mascote da equipe de beisebol Lakewood Blue Cause é o mascote dos sonhos de toda a equipe. Quando uma bola de beisebol é jogada, o mascote corre para pegá-la. Mas o que a equipe não sabia nesta sequência era que este mascote também gostava de comer os jogadores. Após comer algumas bolas, o mascote engoliu um membro da equipe e o cuspiu para fora. Com este espetáculo, o mascote obteve a aprovação unânime. Aqui, o mascote Mackerel Jordan joga uma bola com um trabalhador de manutenção. E em dado momento, o trabalhador é devorado pelo grande peixe inflável enquanto segura a bola em uma mão. Mas o homem não deve ser digerível, porque o mascote regurgita logo após engoli-la. Desta vez, o mascote fica mais exigente e enfrenta um líder de torcida do Tennessee Titans. A jovem é devorada pelo enorme mascote, deixando o anunciante sem palavras. E sim, é perigoso ser líder de torcida na América hoje. Caso você esteja se perguntando, são cenas encenadas, basicamente criadas por uma empresa de mascotes encarregada de entreter os espectadores durante os eventos esportivos. Portanto, as vítimas se prestam ao jogo e são facilmente devoradas. O mascote Jazz Bear tem a reputação de ser o mais ousado e atrevido de todos. Durante um jogo da NBA, o mascote do Utah Jazz mais uma vez partiu para o ataque, bombardeando os fãs do time adversário com confete ou barbante enquanto se divertia com ele. Só que desta vez, a estrela do Utah Jazz pousou em um osso. Um fã do Houston Rockets não gostou de ter sua cerveja estragada e deixou-o saber derramando um copo na cabeça. Isso é o que chamamos de sprinkler. Mas é preciso muito mais do que isso para deter até um urso
mais atrevido. Jazz retaliou alguns minutos depois, jogando um enorme balde de água em seu rosto, o que irritou o torcedor do time adversário. Este último até queria brigar, sendo necessária a intervenção de seguranças para separá-los. Para saborear a sua vitória, o Jazz Bear começou a dançar no meio do campo. Se isso não for provocação suficiente. Nesta sequência, Clutch, novamente o mascote do clube de basquete do Houston Rockets, caso tenha esquecido, pregou uma partida aos jogadores do time com uma câmera escondida. Nos bastidores, os jogadores que passavam pelo mascote imóvel não lhe prestavam atenção, pensando que era apenas o traje. Mas assim que se aproximavam, a embreagem saltava de repente e começava a acenar para assustá-los. Durante um jogo de basquete, o mascote dos Grizzlies atacou o jogador Robin Lopez e colocou uma nota nas costas dele, fingindo abraçá-lo. A nota dizia, "Me bate", não muito bonito. Em 2016, Bronny, o famoso mascote do Miami Heat, perdeu por completo um salto lunar que tentou realizar ao vivo durante um jogo entre os Floridans e a equipe de Filadélfia. Durante a parada do jogo, o mascote dos campeões de 2012 e 2013 quis fazer alguma animação e mostrar suas habilidades, como acrobata. Foi assim que ele teve a ideia de saltar por cima de outros mascotes. Mas o resultado é, como dizer, doloroso. O que você acha das imagens em que os nossos mascotes exageram na frente das câmeras? Nos comentários, diga-nos qual deles o fez rir mais. Aliás, você já viu algum jogo em que o mascote passou dos limites? Conta pra gente sobre isso.